Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área, para mais uma aula. E o tema de hoje é uma continuação, então nós vamos lá para a segunda parte da termodinâmica. Bora! Senhoras e senhores, parte 2 da termodinâmica. Começamos com o seguinte, relembrando a primeira lei da termodinâmica, que dizia que calor era igual a trabalho mais delta U. O nosso objetivo aqui nessa segunda parte da termodinâmica, então, é analisar o comportamento dessa equação mediante as transformações gasosas que nós já conhecemos. No caso, a transformação isobárica. Será que essa equação sofre alguma mudança nessa transformação? A transformação isotérmica. E aqui, será que é alterado alguma coisa naquela equação? E a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica ou isométrica. Então, nós vamos verificar a aplicação dessa equação em cada uma das transformações. Pessoal, então na primeira transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela que quando você fornece calor para um gás, ele, por exemplo, pode expandir um êmbolo e o gás esquenta. Portanto, essa transformação aqui, ela não altera em nada a nossa primeira lei. A equação, ela permanece a mesma. Calor igual a trabalho mais ΔU. Transformação isotérmica. Essa daqui é a transformação onde nós temos a temperatura constante. Assim, olha o que vai acontecer, pessoal. A temperatura sendo constante gera um ΔT igual a zero. Um ΔT igual a zero gera para nós um ΔU igual a zero. Então, o que isso significa fisicamente para nós? Que nessa transformação isotérmica, todo o calor fornecido pelo sistema vai ser convertido apenas em trabalho. Para que isso aconteça, o processo tem que ser muito lento. Um processo rápido, inevitavelmente, faria com que o gás aquecesse. Então, como eu quero uma transformação do tipo isotérmica, eu vou ter que fazer isso lentamente, ok? Então, a equação da primeira lei se modifica. Transformação isométrica, aquela que não tem alteração de volume. Peraí, se não tem alteração de volume, se o pistão não se desloca, não há a realização de trabalho. Nesse caso, o trabalho agora é quem acaba sendo zerado. E aí todo o calor fornecido é transformado em energia interna, ou seja, em aquecimento, ok? Então, senhoras e senhores, a primeira lei da termodinâmica pode sofrer aqui algumas alterações em relação às transformações conhecidas já por nós, as transformações iso. Mas uma nova modalidade de transformação, então, vai ser apresentada para vocês. E aí a gente vai ver como é que essa nova transformação também acaba alterando aí a primeira lei da termodinâmica. Essa transformação é a transformação do tipo adiabática. Vamos para ela. Pessoal, então vamos lá. Olha aqui, ó, uma nova transformação para a gente. A transformação adiabática. O que é isso? Bom, transformação adiabática é uma transformação gasosa que tem duas características muito peculiares. A primeira, ela é uma transformação muito rápida. Tanto a sua forma de expansão ou a forma de compressão de um gás ocorre de maneira muito rápida. E essa rapidez também nos mostra que ocorrerá a ausência de calor. Então, o gás ele não recebe, ele não cede calor nessa transformação aqui. Então, o calor fornecido ou recebido pelo gás, ele inexiste. A transformação adiabática é tão especial que ela não obedece, por exemplo, à equação geral dos gases. Piritimotol, P1V1T1, P2V2T2, não serve para essa transformação. No caso da adiabática, ela tem o seu próprio Piritimotol. No seu caso, é PV elevado a gama igual a P0 V0 elevado a gama. Esse gama ele é conhecido como sendo o coeficiente CP-CV, certo? Esse coeficiente aqui, pessoal, ele basicamente tem valores aí, tabelados, para quando o gás for monatômico ou quando ele for diatômico.
Nesse momento, meu foco não vai ser a análise desse gama e desse CPCV. Eu só queria te mostrar que a adiabática é especial e tem a sua própria equação, ok? E isso faz também com que o gráfico dela seja um gráfico diferente. Então, enquanto o gráfico de uma transformação isotérmica é uma hipérbolezinha assim, uma adiabática também tem essa característica de hipérbole, mas ela é bem mais acentuada, ela é bem mais radical. A gente então diz que ela está entre sempre duas isotérmicas. E perceba que quando há uma expansão, ou seja, quando o volume aumenta, a temperatura cai. Mas se viesse a ser uma compressão, a temperatura iria subir. Por que isso acontece? Vamos voltar à análise da primeira lei da termodinâmica, só que agora para a adiabática. Conforme vimos então, a transformação adiabática é uma transformação muito, mas muito rápida. Isso implica que não dá tempo do gás receber calor. Então, a primeira lei da termodinâmica nessa equação acaba tendo o termo Q de calor sendo zerado. Moçada, e isso aqui então vai nos trazer duas consequências. Então aqui eu vou um pouquinho além na transformação adiabática. Vamos para as consequências dela. Quando essa transformação adiabática for do tipo uma expansão. Então a gente sabe que numa expansão o trabalho fica positivo. Então se a gente trocar aqui o calor por zero e manter esse trabalho positivo, obrigatoriamente a gente passa o ΔU para lá e o ΔU acaba ficando negativo. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando o gás expande rapidamente, ele acaba sendo obrigado a consumir a própria energia interna, então por isso o ΔU é negativo, para conseguir realizar trabalho. Consumindo a própria energia interna, esse gás ele resfria. É, por exemplo, o que acontece quando a gente aperta aquele desodorante do tipo aerosol. A gente aperta a latinha e ali sentimos que a latinha fica muito gelada. Por que isso acontece? Bom, porque aquele gás está sofrendo uma expansão muito rápida quando a gente aperta a latinha. E nessa expansão não recebeu calor de nenhuma fonte para que ela ocorresse. Então o gás obrigatoriamente ele consome a sua própria energia, ficando então resfriado, ficando gelado. Mas aqui também há a possibilidade da gente falar da compressão adiabática. Numa compressão adiabática, aí quem fica negativo é o trabalho, porque diminui o volume. E então ocorre um aumento da variação da energia interna, ou seja, aumenta a temperatura. Onde isso pode acontecer? Por exemplo, no pistão de um carro a diesel. Os motores a diesel normalmente eles não têm o que a gente chama de dispositivo vela, o responsável por dar uma fagulha para que o combustível sofra explosão. Num carro a diesel, um caminhão a diesel, uma caminhonete a diesel, a própria compressão do pistão é tão rápida e tão intensa que produz um aumento da energia interna, gerando essa combustão ali. Então, toda vez que você encontrar uma transformação adiabática, se ela for do tipo expansão, você vai ter uma redução de temperatura. Se estamos falando de uma compressão, vai ocorrer um aumento nessa temperatura. Então, senhoras e senhores, essas são as consequências da aplicação da primeira lei em cima das transformações conhecidas: isobárica, isotérmica, isovolumétrica e agora também a transformação do tipo adiabática. Ela vai voltar para a gente na próxima análise, no tópico motores. E agora sim, pessoal, mais um tema: máquinas térmicas. Galera, dentro da termodinâmica, chamamos de máquina os dispositivos que conseguem fazer conversões de calor, certo? Entre as máquinas se destacam os motores e as bombas de calor. Então, qual é a diferença entre um motor térmico, entre uma bomba de calor? Vamos lá, é isso que eu quero aqui trabalhar com vocês. Então, senhoras e senhores, um motor de combustão, seja ela de combustão interna ou externa, ele tem como a principal finalidade o seguinte: retirar energia de uma fonte que nós chamamos de fonte quente. Por exemplo, uma caldeira, por exemplo, um combustível que está pegando fogo. E essa energia retirada é chamada de calor quente. Esse calor quente, então, chega ao motor de fato. E esse motor consegue, então, convertê-lo em trabalho. Então, aqui a gente tem a realização de um
trabalho. Então o motor do carro usa esse trabalho, por exemplo, para convertê-lo em energia cinética, para transformar a energia retirada lá do combustível em movimentação. Porém, uma parte dessa energia, desse calor quente que veio aqui para a fonte quente, ele acaba sendo perdido, ele acaba sendo desperdiçado, certo? Por mais que a gente tente evitar isso, infelizmente, uma certa quantidade de calor frio é liberada para uma fonte fria. Então aqui nós temos uma fonte fria. Esse é o processo realizado pelos motores. Então, motores. Bombas de calor. Senhoras e senhores, nós sabemos que o calor naturalmente ele tem a tendência em sair de uma fonte que é quente e ir para uma fonte que é fria. Esse é o processo, esse é o fluxo natural do calor, ok? Contudo, nós estamos agora falando de uma bomba de calor, que é um mecanismo que vai justamente promover o inverso. Numa bomba de calor, você vai retirar uma certa quantidade de calor da fonte fria. Essa quantidade de calor que sai da fonte fria chega até a bomba de calor e essa bomba de calor ela acaba realizando um trabalho. Então agora aqui ela recebe um trabalho, ou ela faz um trabalho aqui em cima, certo? E esse calor que foi retirado da fonte fria foi enviado até a fonte quente na forma de um calor quente. Perceba que é um processo basicamente inverso. Aqui eu tiro o calor quente, jogo lá na fonte fria e aproveito uma parte de trabalho. Aqui, para conseguir retirar calor de uma fonte que já é fria, eu exerço um trabalho e jogo esse calor numa fonte quente. Moçada, um exemplo de bomba de calor é uma geladeira, ou melhor, vamos pegar um exemplo mais clássico ainda, um aparelho de ar-condicionado. Quando a gente pensa em uma casa, a casa que é coberta, tem telhado e tudo mais, ela tem a sua temperatura interna mais baixa do que a temperatura do lado de fora, do que a sua temperatura externa, certo? Então a casa é uma fonte fria e o ambiente externo é uma fonte quente. O aparelho de ar-condicionado, ele consegue arrancar calor da casa que já é fria e jogar lá para o lado de fora da casa, através lá do seu motor, da sua máquina, e então ele está jogando o calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Isso não é um processo natural, isso requer trabalho. Esse trabalho é feito lá pelo aparelho em si de ar-condicionado. Então, senhoras e senhores, máquinas térmicas e bombas de calor tem esse princípio aqui de funcionamento. Nós podemos até mesmo equacionar aqui as relações. Por exemplo, aqui para nossa análise do motor, nós podemos dizer que o motor tem o seguinte comportamento. O calor quente que é liberado lá das explosões ou da fonte de queima de algum tipo de material é parte transformada em trabalho e outra parte transformada em calor do tipo frio, ok? Então, essa daqui é a equação que a gente tem para motores. Numa bomba de calor, a gente vai ver que isso basicamente é próximo, é parecido, certo? Nós temos o calor da fonte fria sendo somado ao trabalho e resultando na quantidade de calor da fonte quente. Então aqui nós vamos ter o calor da fonte fria mais esse trabalho virando calor quente, assim como ocorreu desse lado, beleza? Moçada, nós vamos então tentar analisar agora de forma separada, dando um ênfase muito grande para aquilo que o vestibular cobra, que são os motores. Vamos ver os principais tipos, vamos ver como é que eles funcionam no seu ciclo e assim por diante, beleza? Então, bora lá, vamos falar do motor. Então, olha lá, olha o exemplo de motor que eu coloquei aqui para vocês, galera. Imagina que tem uma caldeira, certo? Onde eu taco lenha, carvão, essa caldeira esquenta a água. Essa água aquecida produz vapor. Esse vapor sobe, empurra um pistão. Esse pistão está, por exemplo, conectado a uma roda que gira e levanta um balde. Sei lá, um exemplo qualquer. Poderia estar girando a roda de um trem, algo do tipo. Uma máquina a vapor, que seja, certo? É interessante você observar que aqui ó, existe uma abertura, porque quando o pistão passar por esse ponto, o vapor tem que ser liberado, certo? Para que o ciclo possa se reiniciar. Então, aqui, galera, seguindo aquela linha de raciocínio, nós temos o calor da fonte quente sendo aqui fornecido. Parte dele vai ser transformado em trabalho
e uma parte é jogado para a fonte fria, que seria o meu ambiente externo. Então a equação dos motores aqui funciona analisando que calor quente, parte dele vira trabalho e o restante vira calor frio. Isso é muito parecido sim com a primeira lei da termodinâmica, que é calor igual a trabalho mais ΔU, mas aqui a gente tem calor quente sendo transformado em trabalho e uma parte em calor frio. Uma das principais abordagens que a gente quer saber de um motor é qual é o seu rendimento. Quanto esse motor ele consegue aproveitar dessa energia quente para transformar em trabalho. Porque afinal de contas, por exemplo, o meu combustível ele é capaz de fornecer uma quantidade X de energia. Vamos supor que esse X é 100. Quanto da energia do combustível vira movimento do carro, vira trabalho, e quanto sai fora na forma de calor pelo motor? Galera, num carro hoje, seja ele gasolina, álcool, esse aproveitamento não passa muito aí de 20% não. Apenas 20% da energia liberada pelo combustível vira trabalho efetivamente. O restante é tudo jogado fora pelo motor. Mas por que jogar fora? Porque o motor esquenta, porque sai pelo escapamento, porque é perdido, certo? Mas e se eu tentar segurar esse calor para não deixar ele sair? Aí nós teríamos um outro problema, esse motor superaqueceria e aí o material do qual ele é feito derreteria, ferro, alumínio, que seja, certo? Então, nós temos que tentar tirar proveito de um motor, nós temos que tentar virar e verificar o rendimento dele. E para fazer isso, basta a gente pensar da seguinte maneira. O rendimento de um motor pode ser calculado a partir do trabalho que eu consegui realizar em função da quantidade de calor que ele absorveu, certo? Então, por exemplo, eu te dei 100 de calor, você transformou 20 em trabalho. Isso daria 20 por 100, 0,2. Ou então, 20%. Multiplicando aqui por 100%, você vai encontrar a sua resposta na forma de um percentual. Essa equação, ela também tem uma modificaçãozinha, e ela pode ser dada pela relação rendimento igual 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Nessa equação aqui, o que nós temos de diferente é que eu substituí o trabalho aqui dentro, certo? Da mesma maneira, no final dela eu posso colocar um vezes 100%, certo? Para sair com o valor em percentual. Então, ó, pensa que aqui eu estou fazendo vezes 100% no final dela. Moçada, duas relações com abordagem de rendimento. Mas qual motor é melhor? Seria o motor a diesel ou o motor de 4 tempos? Ou ainda um motor de 2 tempos, como a gente às vezes encontra em moto, em motores de barco? Qual é o motor mais eficiente de todos? Na busca por essa resposta, qual é o melhor motor, o engenheiro francês Nicolas Saldi-Carnot acabou fazendo o desenvolvimento de um modelo teórico de motor que corresponde ao motor de maior rendimento possível. Então, galera, esse motor de Carnot, de verdade, ele só existe na teoria. Mas é em cima dele que os modelos de motor que hoje a gente tem na indústria, por exemplo, automobilística, são pautados. Eles tentam chegar o mais perto possível do motor de Carnot. Então, como é que esse motor de Carnot foi concebido aí, teoricamente? Primeiro, Carnot sabia que se fosse fornecer calor para um gás, o ideal é que todo o calor que eu forneço para o gás venha a ser transformado em trabalho. Eu não queria que o gás absorvesse uma quantidade de energia à toa, ou seja, eu não queria que existisse energia interna. Então, a transformação onde a energia interna vale zero é a transformação do tipo isotérmica. Então, Carnot percebeu que no motor seria necessário ocorrer uma transformação isotérmica, uma expansão, quando o calor quente chegasse a esse motor. Então você forneceu o calor quente para o motor, esse motor expande em cima de uma mesma temperatura, de uma temperatura fixa, porque aí todo o calor vai virando o trabalho, certo? Mas Carnot sabia que esse motor ele precisaria trabalhar em ciclos, e então ele tinha que resfriar esse motor levando o mesmo a uma temperatura fria. Mas ele queria que nesse processo nem entrasse nem saísse mais calor, ele queria um aproveitamento máximo. Então ele entendeu que aqui o pistão desse motor deveria sofrer uma expansão
na qual nenhum calor fosse trocado. Qual é a expansão onde o calor é zero? Então aqui nós temos uma expansão do tipo adiabática. Então eu agora estou falando de uma transformação aonde não saiu calor. Então aqui eu tenho uma transformação do tipo adiabática. O ciclo do pistão precisa ser reiniciado. Imagine que o meu pistão do motor expandiu o máximo possível. Agora ele retorna. Nesse retorno, ele vai liberar calor, mas ele vai liberar somente o necessário. Por isso, de novo, novamente, outra vez, eu vou trabalhar com uma transformação do tipo isoterma, onde ΔU não aparecem. Então agora aqui eu tenho uma compressão isoterma, acaba saindo então uma quantidade de calor, que é o que a gente chama de calor frio. Para que o ciclo seja reiniciado mais uma vez, ele gostaria que isso ocorresse sem a necessidade de calor. Então aqui calor é zero, mais uma adiabática se complementaria. Senhoras e senhores, e entra calor quente, sai calor frio. O que é aproveitado aqui no meio, a área do gráfico de Carnot é o trabalho. Senhoras e senhores, então aquela nossa equação calor quente, uma parte vira trabalho e a outra vira calor frio, aparece aqui. A sistemática de Carnot foi a seguinte: o seu motor deveria trabalhar entre duas isotermas e duas adiabáticas. Por que esse motor basicamente é impossível de se construir? Porque para ser isoterma é uma transformação lenta, um motor não vai trabalhar lentamente. Não queremos um carro indo a quase 0 por hora ou praticamente não indo. Então, senhoras e senhores, esse motor é apenas teórico. Mas essa ideia de que o motor de Carnot trabalha com duas adiabáticas, duas isotermas, uma, duas e duas adiabáticas, nos faz aqui enxergar o seguinte: as equações podem ser modificadas, principalmente a equação do rendimento. Então, o fato do calor quente, ele entrar somente aqui na temperatura quente e o calor frio sair somente na temperatura fria, permite nos dizer o seguinte, que o módulo do calor frio dividido pelo módulo do calor quente é igual a razão entre temperatura fria e temperatura quente. Na nossa equação então de rendimento, que antes dizíamos que 1 menos calor frio por calor quente é o rendimento de um motor, pode agora ser alterada. Posso trocar QF por TF e QQ por TQ. Então nessa equação agora, nós temos a seguinte expressão, que o rendimento é 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Tudo isso multiplicado por 100%. Moçada, essa expressãozinha aqui, ela nos leva agora para um novo patamar de entendimento da termodinâmica. Em especial, aqui nós vemos a abordagem da segunda lei da termodinâmica, que diz que nenhum calor pode, ou melhor, nenhum motor ele é completamente eficiente. Não existe rendimento de 100% em nenhum ciclo termodinâmico. Como assim, Rodrigo? Pense comigo. Para o motor transformar toda a gasolina em movimento, ou seja, para ter 100% de aproveitamento, a única maneira dessa conta aqui dar 100 é que esse termo que aparece aqui nessa equação tem que multiplicar o 100, e esse termo teria que ser 1. Para essa conta aqui dar 1, essa divisão aqui teria que resultar em 0. Para essa divisão resultar em 0, a temperatura fria deveria ser 0, porque se a temperatura quente for 0, foi pro beleléu a nossa equação. Para a temperatura ser 0 Kelvin, eu tenho que chegar num estado onde as moléculas não se movimentam. Um estado inatingível, um estado que não conseguimos. Portanto, se isso aqui nunca for 0, essa expressão nunca vai dar 1. Se isso aqui nunca vai dar exatamente 1, nunca nós vamos ter um rendimento de 100%. Então, em nenhum ciclo termodinâmico temos 100% de rendimento. Moçada, e com essa abordagem de motores, a gente fecha a nossa parte 2 aí da termodinâmica, certo? Agora, é só trabalhar com os exercícios, então um beijo a vocês e até a próxima. Tchau!